Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos dar início ao nosso caderno número 3. Página 48, aula 17, cujo tópico é verbo, presente do modo indicativo. Para nós falarmos de verbo, nós precisamos entender que é uma das grandes classes de palavras da língua portuguesa, ao lado do substantivo. Verbo é uma palavra variável que exprime um fato, um estado ou um fenômeno natural. Esse fato, ele pode ser uma ação, como por exemplo, falar, escrever, correr, jogar, pensar. Um estado, ser alegre, estar triste, parecer cansado, continuar encabulado. Ou um fenômeno natural, esse fato pode exprimir, como por exemplo, gear, nevar, ventar, chover, relampear ou relampejar, trovejar, etc. Sendo assim, esse fato ele pode ser ilustrado num processo, num desenvolvimento, e se define esse verbo novamente como uma palavra que tem muitas flexões e que vai exprimir ação, estado ou fenômeno natural. Verbo é muito complexo, mas ao mesmo tempo não é tão difícil. Por que complexo? Porque tem muitas regras, tem irregularidades. Não é difícil porque somos falantes desse idioma. Nós já falamos o português. Então a gramática normativa vem para fazer os ajustes dentro dos seus preceitos, dentro das regras, né, que ela elucida como primordiais para o bom falante do idioma português. Bom, o modo indicativo. Nós vamos estudar presente, modo indicativo. A aula é bem simples, mas o modo indicativo ele exprime um fato real, um positivo verdadeiro. É um modo presente nas orações coordenadas, bem como nas orações principais das orações adverbiais, adjetivas, substantivas. Presente, tempo presente. Bom, o tempo presente, ele indica um fato. Acontece no momento da fala. Por exemplo, eu explico a matéria sobre verbos neste momento. É uma situação que indica um fato presente. Um fato que começa no passado, se presentifica e nos dá a ideia de continuidade. Eu moro em Andradina há 45 anos, ou seja, começou em 75, perdura até o presente momento e dá a ideia de continuidade. Também é usado para indicar fatos que são verdades universais, como por exemplo, o Sol é um astro, o ouro é valioso, o fogo queima, são fatos verdadeiros. Também costuma-se usar o presente do modo indicativo de uma forma mais bonita, para se dar realce, para se dar uma vivacidade àquilo que você está querendo falar. Presente nas narrativas, por exemplo. Eu digo assim, Jesus toma-o pela mão e leva-o à margem do lago. Notem, eu trouxe uma situação de mais de 2000 anos para o presente. Nós não estivemos lá, mas para nos aproximarmos psiquicamente da situação, usamos o presente. Por exemplo, a cena se passa na Idade Média. Quando fala assim no presente, reportando algo do passado, prende-se a atenção do leitor. Está presente nas grandes narrativas. Também o presente ele é chamado de presente narrativo ou presente histórico. O professor de história elucida muitos fatos do passado, fatos
não vivenciados por ele, mas lido. Então ele aprimora daquele conhecimento, ele usa o presente do indicativo, então nós chamamos de presente histórico, e faz com que durante as suas explanações o aluno passe até visualizar as cenas que o professor estiver falando. Então o presente, ele tem vários usos. Também serve para indicar uma situação futura muito próxima do seu acontecimento. Por exemplo, amanhã é um advérbio de futuro. Amanhã eu vou à casa de minha irmã. Eu usei o amanhã indicando o futuro, mas o verbo vou no presente do indicativo. Então eu usei uma situação que ainda vai acontecer, trouxe para perto usando o presente do indicativo. Como eu lhes disse, o presente do modo indicativo, nessa aula, por exemplo, que está sendo dada, ele vai dar origem a outros tempos. Mas no momento, nós estudando a complexidade do verbo, nós temos que ter em mente que o verbo é a classe de palavra que mais tem flexões, mudanças. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o verbo comprar, que é da primeira conjugação, verbo em ar, no pretérito perfeito do modo indicativo. Conjuguei na primeira pessoa. Daqui, então eu tenho o verbo comprei. Comprei, eu sei que aqui tem eu. Eu é a primeira pessoa. É a flexão de pessoa. A flexão de pessoa, ela mostra o discurso da enunciação. Tá? Está no singular. Eu, primeira pessoa do singular. Singular, plural, mostra a flexão de números. Indica a quantidade de seres envolvidos naquele processo. O modo, no caso indicativo, indica a flexão de modo. A flexão de modo, o modo já se diz, exprime a maneira ou modo pelo qual ou como aquela situação, aquele processo se dá. E o tempo, no caso pretérito perfeito, indica a flexão de tempo. Que a flexão de tempo ela pode ser 3, presente, pretérito ou futuro, né? Vai indicar a real situação, a temporalidade daquele processo. Bom, então, um olho aqui, fica atento, observando qual conjunto de flexões nós chamamos de conjugação. Conjugação. E, por exemplo, se eu disser amar, vender, partir e pôr, né? Pela desinência, nós percebemos, pela desinência ar, que os verbos em ar pertencem à primeira conjugação. Os verbos em er pertencem à segunda conjugação. Os verbos em ir à terceira conjugação. Os verbos em or, em língua portuguesa, pertencem à segunda conjugação. Então o verbo, quando nós falamos em conjugação, não é só declinação do verbo eu, tu, ele, nós, vós, ele, conjugando ali o verbo. É olhar para a sua origem, pelo seu estado primitivo e falar, pertence à primeira conjugação. Então os verbos em ar são conjugados semelhantemente. Da mesma forma, os verbos em er, os verbos em ir, os verbos em or com menor quantidade, pertencendo à segunda conjugação, também seguem esse processo. Bom, quando nós falamos em flexões, eu já disse aqui flexões, eu vou estar falando da flexão de número, da flexão de pessoa, da flexão de modo e da flexão de tempo, né? Como eu já disse, que é de número indica a quantidade, que é de pessoa vai indicar as pessoas do discurso. Então, enfatizando aqui um pouquinho as pessoas do discurso. Eu e nós somos a primeira pessoa da enunciação. Somos, o pronome eu e o pronome nós expressam
a pessoa do discurso. Quem fala esse discurso? Tu e vós representam a segunda pessoa com quem se fala. Eles e elas representam as pessoas do discurso de quem se fala, né? A flexão de modo, como eu já disse, indica modo ou maneira. A de tempo vai nos indicar tempo. Bom, eu espero que com essas breves explicações orais sobre verbos, né, nesse presente momento que a aula é bem simples, não seja um obstáculo para aquele aluno que olha para verbo e fala: é um assunto chato, é um assunto difícil. Mas verbo é a palavra mais importante das classes de palavras, ao lado do substantivo. O verbo, ele foi usado pelo Criador no princípio. Né? No momento em que Deus criou a terra, seguindo o princípio da criação, com respeito a outras definições, a outros conceitos, mas dentro da Gênesis, né, do processo de criação, ele usou o verbo: façamos a terra. E ele falava com Cristo, ele não falou faço. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele mesmo diz na palavra, o verbo é a palavra de Deus. Em latim se diz semen est verbum Dei. O verbo, a partir dele eu sei o que é para ser feito, seja no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, ou nas formas nominais. Os verbos nos dão atitude, nos dão valores, nos dão ações, nos dão determinações sobre o que nós vamos fazer, para que nós vamos fazer, para quem, como. É através do verbos que nós olhamos o manual de instrução e montamos um aparelho, seguindo as determinadas. É através do verbo que nós pegamos um romance e lemos e sabemos os acontecimentos. É através do verbo que nós pegamos uma receita culinária, ainda que não sejamos cozinheiros ou confeiteiros, mas seguindo passo a passo nós podemos fazer aquele produto, né? Aquele objeto que ali está. Então o verbo, ao lado do substantivo, é uma grande classe de palavra. E eu espero que todos tenham entendido, né? Agora vamos aguardar as resoluções dos nossos exercícios. As dúvidas, eu gostaria que vocês usassem privado do WhatsApp, assim eu respondo nominalmente, ok? Tudo de bom e bom dia para todos.